Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Eu não tô lá aquelas coisas, porque eu tô com um sapo na garganta, mas a gente consegue. É um sapo boi? Não, tomara que não. Eu não quero um sapo de estimação, ele pode ir embora já. É. Então, nós temos de novo algumas coisas interessantes. Comecemos com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, é uma bênção poder trabalhar por Ti, nós agradecemos por isso. Nós pedimos que Tu abençoes nossa conversa e, por favor, ilumine nossas mentes para que nós possamos montar esse quebra-cabeça profético. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos vestindo blusa, suéter, enfim, seja lá como chamem. A questão é que está bem frio aqui hoje. Não, é. Hoje, infelizmente, eu desisti. O que diz aí na sua blusa? Eu nem sei. Infelizmente, eu nunca leio essas coisas que estão escritas, o que às vezes acaba me causando problemas. É melhor nem ler isso. Ah, parece um carimbo, então Eu não vou ler, eu prometo, tá não bom? é nada de ruim. Hoje nós vamos falar a respeito da histeria da mudança climática. E aí, Martin, você acha que o mundo está histérico sobre este assunto? Sabe de uma coisa? Quanto mais eu vejo essa histeria sobre a mudança climática ocorrendo, mais eu enxergo que as pessoas estão muito enganadas. Pessoalmente, é claro, eu não acho que eles estão considerando algumas coisas. As pessoas não consideram o HAARP, não consideram tecnologia ótica, também não consideram atividades sobrenaturais Aham. também. Seja lá o que você chamar, existe mais por trás de tudo isso. Eu acho interessante que eles falem, nossa, esse ano foi o mais quente de todos, mas aí você pega um jornal antigo e vê que a temperatura era a mesma. E aí, como é que fica? Não. Isso te mostra que as pessoas deveriam começar a perceber. É por isso, é como um disco furado. Sempre falamos das mesmas coisas, mudança climática, identidade digital. Se você repetir uma mentira muitas vezes, chega uma hora que o povo começa a acreditar. E a parte triste é que até mesmo a igreja começa a entrar nessa onda aí. E daí você não mais está alerta ou sensível a perceber o que está acontecendo. Exato. E se a igreja entra nesse bonde, nós devemos alertá-la de que este não é o nosso foco. Nós temos uma mensagem a pregar, as 3 mensagens angélicas. E essa questão da mudança climática é irrelevante, a não ser dentro do contexto da 3ª mensagem angélica. Se essa questão aí for apresentada dentro do contexto da 3ª mensagem angélica, aí tudo bem. Mas se você for na onda do mundo e unir-se à histeria dele, enquanto muitos climatologistas de renome estão dizendo que tudo isso é uma baboseira, então, me desculpe, mas você perdeu o foco. É, porque uma vez que você não enxerga essa parte, você não vai procurar onde está o engano. Você vai simplesmente aceitar daquele jeito e dizer, é assim que deve ser. Vamos então dar uma olhada nessa histeria da mudança climática. E olha, já me cansei dela. É, mas isso aí vai nos acompanhar por um bom tempo, até o fim. Até que ela finalmente culmine na 3ª mensagem angélica. Exato. A histeria da mudança climática e os lockdowns que levarão a leis dominicais. Martin, quantas vezes já lemos estes versos? Eu acho que seria uma boa ideia saber de cor esse capítulo aí. Bem, se continuarmos a ler nessa frequência, provavelmente uma hora vamos decorar. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestilências, terremotos em vários lugares. Mas estas são apenas o princípio das dores. Vai piorar. Mas sabe, esta é a boa notícia, vai piorar. Então, voltando àquilo que você disse antes, é melhor você se acostumar com isso, mesmo que você não goste, porque isso vai durar um bom tempo. Então eles os entregarão para serem perseguidos e os matarão. Quando chegarmos neste ponto, começará um grande estresse, não é? E nós veremos hoje de novo. Existem conversas de quais que foram os recursos durante os últimos 2 anos de talvez contar, ok, talvez essa seja a maneira pela qual eles vão implementar. E serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Olha, parece que está funcionando, hein?
E então muitos se escandalizarão e se trairão uns aos outros e se odiarão. Isso pode acontecer dentro da igreja? Eu acho que já está se tornando uma realidade. Exatamente. Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Martin, esta é uma mensagem difícil, não? Pelo menos há uma promessa de novo no fim. Sim. Existe uma solução. Por que estamos fazendo isto então? É porque precisamos ser atalaias nos muros de Sião e devemos ver e identificar os perigos que estão se aproximando. Este é um artigo muito interessante que saiu na Time. Foi escrito por Mariana Mazzucato. Nós saberemos um pouco mais sobre ela daqui a pouco. E vale salientar que este artigo foi escrito em 2020 e é praticamente uma visão profética daquilo que ela previu que aconteceria. Ela é uma pessoa muito proeminente no ramo da economia, como consultora e tudo mais. Ela também é professora, acho que na Universidade de Londres. Então, eu acho que ela pode fazer parte do grupo de pessoas que sejam os que estão sabendo. Veja, para poder escrever alguma coisa na Time, quer dizer que alguma coisa você É. sabe. Ela escreveu esse artigo em 2020 como se estivesse em 2023. E nós estamos chegando lá. É 2023. E foi assim que consertamos a economia global. A pandemia do Covid-19 chegou ao fim. Bem, parece que ela profetizou, pois ela escreveu isso em 2020. E é interessante que ela tenha dito que chegou ao fim. Mas a legislação que a doença promoveu não foi Não. anulada. E a economia global está no caminho da recuperação. Mas como chegamos lá? Como a nossa economia e sociedade evoluiu para superar a maior crise de nossa era? Vamos começar no verão de 2020, quando a propagação da doença estava desenhando um terrível cenário para a economia e a sociedade. Tornou-se claro que novas políticas eram necessárias para lidarmos com os riscos climáticos. Veja que foi o primeiro ponto colocado por ela. Incentivar o empréstimo verde e incentivar instituições financeiras com objetivos sociais e ambientais e banir atividades do setor financeiro que não servem um claro propósito público. Seria isso bem comum? Isso soa como pelo bem comum. É isso que eu queria dizer mesmo. A linguagem que ela usa soa muito parecida com a do Sim. Papa. Quem sabe todos eles se assentaram na mesma mesa e bolaram esses termos. Em 11 de fevereiro de 2021, o FDA aprovou a vacina contra a Covid-19 mais promissora fabricada nos Estados Unidos. A produção em massa começou imediatamente e planos para distribuição global começaram. Segundo ela, isto aconteceria em 2021 e ela escreveu o artigo em 2020, hein? E isso, se eu não estiver enganado, foi bem próximo à data exata que aconteceu. Deveríamos chamá-la de profetisa? Não. Não. Apenas alguém que sabe das coisas. No verão de 2022, uma outra grande crise de nossa era fez uma curva em direção ao apocalipse. A crise climática finalmente aterrissou no mundo desenvolvido, testando a resiliência dos sistemas sociais. É interessante que essas pessoas possam prever quando as catástrofes climáticas acontecerão. Exatamente. Super secas, super chuvas e outros grandes desastres virão todos ao mesmo tempo. Será que eles têm um botão para controlar essas coisas? No centro-oeste dos Estados Unidos, uma grande seca varreu as colheitas que supriam 1/6 do consumo de grãos do mundo. Será que aqui está sendo plantada uma ideia de fome? Com certeza, e está ligada à mudança climática.
As pessoas despertaram para a necessidade de os governos formarem uma resposta coordenada à mudança climática e direcionar um estímulo global fiscal em apoio à economia verde, ou seja, seria uma questão universal. Surgiu então um novo conceito de Acordo de Saúde Verde, no qual os alvos climáticos e alvos de bem-estar foram vistos como complementares, exigindo políticas tanto de provisão como de demanda. O conceito de infraestrutura social tornou-se tão importante quanto a infraestrutura física. Todas estas são palavras-chave que eles vivem repetindo para nós, especialmente em círculos jesuítas. Sim. E aqui estamos nós, em 2023, o mesmo povo, mas uma sociedade diferente. A Covid-19 nos convenceu de que não podemos fazer negócio como antigamente. O mundo abraçou o novo normal, que assegura que as colaborações públicas-privadas sejam conduzidas pelo interesse público e não pelo lucro privado. Veja só, Martin, colaboração público-privada, unido à colaboração do governo. Isso é fascismo. E isso é como você sempre diz, o objetivo principal dos jesuítas. E eu acho tão interessante que o Joe Biden acuse constantemente o Partido Republicano de ser uma forma de fascismo. Eles usam essa linguagem ambígua. Pois é um jogo. A pandemia do Covid-19 tirou muita coisa de nós. Vidas e estilos de vida foram estilhaçados. Mas ela também nos apresentou uma oportunidade de remoldar a economia global e superamos a nossa dor e trauma para nos unir e agarrar este momento. A fim de garantir um futuro melhor para todos, foi a única saída. Tudo isso parece muito bonitinho, Martin. Soa como construir um reino nesta terra. E se eu puder usar essa terminologia, o Build Back Better, reconstruir melhor. E eles querem que isso seja completado até 2023. Parece que não resta muito tempo. Será que a agenda deles tem pressa? Bem, e o interessante é que eles trazem à tona tantas datas. Eles deveriam ser cuidadosos para não ser rotulados como marcadores de datas. Eles precisam tomar cuidado com isso. É perigoso ser rotulado como um marcador de datas. Muito bem, eles lançaram este mapa aqui em 25 de agosto de 2022. Esse mapa é a respeito da intensidade das secas. Ela mencionou o centro-oeste dos Estados Unidos e tudo mais. E de acordo com esse mapa aí... Tudo aquilo que for vermelho ou negro é extremo. Parece que o único lugar com água ali são os Grandes Lagos. É mesmo. Muito bem, então é isso que eles estão dizendo e basicamente é o que aquela repórter previu. Para o verão de 2022. Sim, isso é uma realidade agora e coincidentemente bem na hora. Parece até mesmo que os alemães traçaram esse cronograma, pois quando o alemão diz que algo vai acontecer em tal horário é porque vai. Vamos agora à Europa. 20 de julho de 2022. Bruxelas apresenta um plano europeu de crise do gás antes do próximo inverno. Bem, nós acabamos de ter um verão desastroso e eles estão prevendo um inverno catastrófico. E nós vamos ver um pouco depois, temos toda essa seca, mas também esses fatores extras que estão levando a uma crise energética. A Comissão Europeia propôs na quarta-feira a introdução de um novo alvo para os países da União Europeia a fim de reduzir em 15% o seu consumo de gás, com a possibilidade de este objetivo tornar-se legalmente obrigatório em caso de emergência. Temos que ser proativos, nos prepararmos para uma potencial interrupção do gás russo. E este é um cenário provável, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O que é interessante é que quando a administração do Trump estava no poder, o Donald Trump alertou a União Europeia, e especialmente a Alemanha, a respeito da dependência desta ao gás russo.
E os alemães simplesmente o ignoraram. Isso é uma espécie de eu te disse. Sim. E talvez isso também faça parte de um plano para que o Donald Trump possa ganhar favor aos olhos do povo. Pois é, isso tudo é muito interessante. E se eles já soubessem que haveria uma crise? Ele então disse que haveria uma crise apenas para mais tarde dizer: olha só, eu falei. Isso ajudaria o pêndulo a ir para a direita. Seria apenas uma conspiração? Bem, se você não conseguir pensar desse jeito, então você não entendeu o que a Bíblia está dizendo. As profecias dizem que isso iria acontecer, independentemente dos poderes que estão por trás disso aí. E, aliás, um dos poderes que, na verdade, estão envolvidos nisso é o fato de os ventos estarem sendo soltos. Sim, Não podemos esquecer isso. essa é uma força bíblica. Ela não é uma força humana. A fim de mitigar essa interrupção, foi apresentada uma comunicação aos Estados-membros da União Europeia intitulada Poupe Energia para um Inverno Seguro, delineando medidas para a redução da demanda de energia. Será um inverno muito severo, especialmente dentro de um aquecimento global. Deve ser bem frio mesmo, não? É mudança climática. Desculpa, foi mal. Neste caso, poderíamos ter uma situação na qual as pessoas que ousarem aquecer os seus lares serão culpadas por um crime como esse. Sim, Portanto, nunca são eles, mas o público em geral, que deve adequar-se às medidas deles. exato. E se você não se colocar em conformidade, então você passa a ser um inimigo do E bem você comum. também não ama o seu próximo. Sim, isso mesmo. Isso aí tá tudo interrelacionado o tempo inteiro. É a mesma coisa que dizer, se você não obedecer a certos regulamentos, você na verdade é um assassino. Você não acha interessante que apenas uma erupção vulcânica é capaz de colocar mais dióxido de carbono na atmosfera do que todas as indústrias do mundo em um É. ano? A cidade de Hanover desliga a água quente, preocupada com a falta de gás no inverno. Este é apenas um prenúncio daquele tempo de angústia como Como nunca houve antes. nunca houve. No passado, o povo não era tão dependente desses mecanismos públicos. Mas hoje, as cidades são. Martin, onde será que nós não seríamos tão dependentes deste sistema? Talvez no campo. Você acha que seria sábio nos movermos para o campo? Eu acho que poderia ser uma escolha sábia. Muito bem. A cidade alemã de Hanover apresentou medidas para cortar a dependência de gás da Rússia antes que o inverno chegue. O aquecimento será limitado a prédios públicos, sem água quente e sem iluminação para monumentos públicos. A cidade limitará o período no qual os prédios públicos serão aquecidos entre outubro e março, com a temperatura máxima normalmente colocada a 20 graus Celsius. Martin, para mim, 20 graus Celsius é um congelador. É. Para um europeu ou canadense, 20 graus provavelmente é muito prazeroso. Mas aqui onde moramos, é suficiente para vestirmos isso aqui. Exato. Em áreas de armazenamento ou de transporte público, este limite máximo será entre 10 e 15 graus. O aquecimento, de maneira geral, será desligado ou diminuído em áreas em que não seja estritamente necessário. Também será pedido a academias que limitem o aquecimento a 15 graus, sem água quente no chuveiro. Diante disso, viver no campo soa bastante convidativo. É mesmo. Não haverá mais iluminação externa de prédios públicos, museus e grandes esforços para limitar a iluminação permanente dentro dos prédios. Fontes públicas também serão desligadas. Parece até o nosso país. Era isso que eu ia falar. É, isso aí nós mostramos também recentemente. Nós já estamos acostumados com esse tipo de Eles têm medidas. praticado isso por anos já. Há anos já. Vamos dar uma olhada na crise da energia e o que a ION tem a dizer sobre isso. Então, o que a Europa está fazendo para evitar a crise?
está cortando o consumo de energia. A Alemanha desligou as luzes da rua. A França proibiu os outdoors. A Itália prolongou a vida útil das usinas elétricas alimentadas a carvão. A Espanha limitou o ar-condicionado nos aeroportos. A Alemanha está empreendendo uma série de medidas. Elas incluem a proibição do aquecimento de piscinas privadas, a proibição do aquecimento em alguns edifícios públicos, a redução da temperatura mínima de escritórios para 19 graus Celsius e o desligamento da maioria dos postes de iluminação pública. A mesma história na França. Na Itália, onde as eleições estão marcadas para setembro, as autoridades estão agindo com cautela. Seu plano de economia de energia inclui etapas como prolongar a vida útil das usinas de carvão, interromper temporariamente o trabalho nas fábricas e reduzir as horas de aquecimento nos locais de trabalho. Na Espanha, que não depende tanto do fornecimento russo de energia, as reservas estão sendo protegidas para o caso de a guerra se estender. Esses 4 países não estão sozinhos. Eles estão acompanhados por vários outros na redução do consumo de energia, como a Suíça, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Holanda, Áustria e Grécia. Pois é, Martin. Parece que este será um fenômeno mundial, com os países do Ocidente, aparentemente, tomando a liderança. Agora, se você olhar para essas coisas, banir isso, isso não é uma forma de lockdown também? Com certeza é uma forma de lockdown, porque é uma forma de dizer a você não ir a esses lugares, pois lá estará tudo escuro. A coisa precursora já foi colocada em lugar há uns 2, 3 anos atrás, e agora isso está se alastrando para todos os outros setores. Quando você olha para todas as nações no mundo, aquelas que lideram, em termos das atividades, legislações, estas parecem ser a Europa e os Estados Unidos, correto? 10 chifres, Martin? E a imagem da besta. E o resto do mundo está seguindo? É, A Austrália está seguindo? sim. A Nova Zelândia, a África do Sul? Se bem que aqui a gente já faz racionamento há um bom tempo. Sim, já faz um bom A tempo. solução neste caso é acabar com a infraestrutura, porque aí você nem precisa se preocupar em apagar a luz. É verdade. É assim que funciona. Vamos dar uma olhada neste sistema mais uma vez, procurando nos lembrar qual é o sistema político que os jesuítas preferem. Fascismo. Mas não aquele fascismo das pessoas marchando numa linha, etc, etc. Mas em uma parceria entre o governo e a indústria para o bem da comunidade. Isto é a definição de fascismo. Temos aqui um artigo do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial e as Nações Unidas assinam um quadro de parceria estratégica. Parceria, Martin. As Nações Unidas não se preocupam com a política Sim. e o Fórum Econômico Mundial não se preocupa com a indústria e a economia. Sim. Portanto, se eles assinarem uma parceria para o bem da Pelo bem comunidade, comum. é fascismo. Exato. E se você olhar para a data, isso foi em 2019. Pouco antes de começar toda essa loucura. E todos os jogadores acabaram se unindo. Na Idade Média havia o sistema feudal. O sistema feudal é o sistema que Roma de fato gostava, pois neste caso ela precisava se preocupar em controlar apenas alguns aspectos para controlar tudo. Neste sistema há os senhores feudais, eles eram a aristocracia, eles possuíam a terra. E por outro lado havia os servos. Eles ocupavam aquilo que pertencia aos senhores feudais. E era assim que a economia funcionava. Eles tinham um certo grau de autonomia em termos do que faziam aonde viviam, mas eles não eram donos de nada. Não. Ainda assim deviam ser felizes. Isso soa conhecido para mim. Soa familiar, não? Era assim que funcionava no sistema feudal. Hoje em dia, não existe essa aristocracia.
Ainda há alguns títulos, como na Alemanha, o von e assim por diante, ou von und zu, que realmente é um elitista. Mas hoje em dia, isso não existe mais. Neste caso, quem tomou o lugar dos senhores feudais? As corporações. Hoje em dia, as corporações são os senhores feudais. E os multibilionários que conduzem essas empresas tornaram-se a nova aristocracia. E o que aconteceu agora, nesses últimos anos, é que eles ganharam muito poder, porque o resto, os outros negócios menores, quebraram tudo. E esta parceria precisa ser para o bem da comunidade. Veja um típico exemplo. Pegue uma área selvagem na qual morem pessoas indígenas. Então, você desenvolve o governo e a indústria juntas, e aquela comunidade que ainda vive da mesma maneira que vivia antes, acaba levando um benefício. Não o indivíduo, mas a comunidade. Eles recebem moradia, etc, etc. Este é o sistema. Todo mundo pensa que eles fazem parte do sistema, mas a verdade é que eles não têm poder de decisão algum. Então, neste sistema, uma grande empresa proveria as moradias para as pessoas. E, contanto que você seja empregado por esta empresa, você estaria trancado dentro desse sistema feudal. E isto é uma forma de fascismo. Então, nós apenas o redefinimos e o trouxemos para os tempos modernos. Certo, mas por que criaram isso? A parceria com as Nações Unidas foi assinada em um encontro realizado nos quartéis-generais das Nações Unidas, entre o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e o presidente executivo e fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, a fim de acelerar a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nós ouvimos muitas vozes dizendo que isso precisava acontecer rápido. Sim. Pois 2030 é muito longe, é muito distante. Não, temos que trazer esses objetivos para 2027, 2025. Eu acho isso muito interessante. Mas não vamos marcar nenhuma data aqui, pois afinal isso é perigoso. É apenas a agenda deles. A parceria identifica 6 áreas de foco: financiamento da Agenda 2030, a mudança climática, saúde, cooperação digital, igualdade de gênero e empoderamento da mulher. Eu acho incrível a influência da mudança climática na igualdade de gênero. Mesmo isso é um problema de gênero. E é racista. E é provavelmente por causa do clima ou das mulheres? Mudança climática. Ah, tá, mudança climática. A educação também está inserida. Bem, quanto da sociedade isto engloba? Toda. Toda ela. Então, seja lá quem estiver controlando isso, tem o controle total, Exato. a fim de fortalecer e alargar o seu impacto combinado a construir sobre colaborações novas e existentes. Não é uma questão de comunismo, no qual um domina o outro. Este é um sistema social baseado no fascismo. Vamos ouvir a esta declaração e ver o que as pessoas pensam. Esta tarde, o secretário-geral e Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, assinarão ou testemunharão a assinatura de um memorando de entendimento sobre uma parceria estratégica entre a ONU e o Fórum Econômico Mundial, que delineia áreas de cooperação para aprofundar o engajamento entre as duas instituições e acelerar conjuntamente a implementação da Agenda de 2030. Muito bem, Martin. Este foi o anúncio do que aconteceria. Os planos estão tomando seu lugar. E lembre-se, a Agenda 2030, como nós lemos, ela tem que ver com a mudança climática e a implementação dessas medidas. Então, E, como dissemos, o mundo não leva em consideração os aspectos espirituais por trás das cenas. exato. Vamos então ao livro Grande Conflito, apenas para buscar mais luz a respeito. Satanás trabalha por meio dos elementos para também ganhar mais almas despreparadas.
Ele tem estudado os segredos do laboratório da natureza e usa todo o seu poder para controlar os elementos tanto quanto Deus permite. Será que ele também usa os seus agentes para isso? Sim, ele pode ter humanos fazendo isso por ele. Provavelmente alguns dos anjos dele também se envolvem nisso. Quando lhe foi permitido afligir Jó, quão rapidamente rebanhos, servos, casas, filhos foram varridos, um problema atrás do outro em um momento. É Deus quem protege suas criaturas e as guarda do poder do destruidor. Mas o mundo cristão tem lutado contra a lei de Jeová. E o Senhor fará exatamente aquilo que declarou que faria. Ele retirará suas bênçãos da terra e removerá o seu cuidado protetor daqueles que estão rebelando-se contra sua lei, ensinando e forçando outros a fazer o mesmo. Parece que os anjos estão soltando os ventos. Não Sim, é isso? é exatamente o que diz aí. E isso pode ser às vezes confuso. Se você disser que existe esse exagero sobre a mudança climática, mas também existe uma parcela de verdade. Porque a Bíblia também diz que os anjos vão soltar os ventos. Eles soltarão os ventos. O jornal The Guardian diz: a humanidade enfrenta um suicídio coletivo por causa da crise climática. Será que eles estão tornando este assunto proeminente? Ah, sim, de qualquer maneira que você olhar. Quer você assista um programa sobre a natureza ou sobre as notícias, está em todo lugar. No texto do Espírito de Profecia que acabamos de ler, foi porque o mundo estava negligenciando as diretrizes de Deus, os mandamentos dele, correto? Poderia ser então que eles irão na direção dos seus próprios mandamentos? Sim, leis serão implantadas. Antônio Guterres disse a ministros de 40 países que se encontraram para discutir a crise climática na segunda o seguinte: metade da humanidade está na zona de perigo, passando por inundações, secas, tempestades extremas e incêndios. Nenhuma nação está imune. Estamos viciados em combustíveis fósseis. É interessante o que está acontecendo em países como o Paquistão, por exemplo, em que metade do país foi inundado. Sim. Aquela não é uma área facilmente inundável? Não, e daí tem a outra parte que geralmente é bem afetada por secas. Temos uma escolha a fazer: ação coletiva ou suicídio coletivo. Está nas nossas mãos. Incêndios se alastraram durante o fim de semana ao longo da Europa e da América do Norte. Machu Picchu, na América Latina, foi ameaçada por incêndio. O calor extremo tem batido recordes pelo mundo nos últimos meses, e ondas de calor atingiram a Índia e o sul da Ásia. Secas têm devastado partes da África. Ondas de calor sem precedentes nos dois polos ao mesmo tempo têm surpreendido os cientistas em março. No Reino Unido, um alerta de calor extremo foi emitido, com as temperaturas mais quentes já registradas no Reino Unido, esperadas nesta segunda, e ultrapassa os 40 graus Celsius em alguns lugares. Martin, isso aí é agitação. É exagero. Veja só, Martin, temos aí alguns artigos interessantes. Este primeiro é de 1975. E este artigo relata uma temperatura super quente, mais de 40 graus. E naquela época, a mudança climática nem sequer era comentada. E ali ao lado, temos um gráfico bastante interessante. Repare ali nas cores do mapa. Veja só, ele mostra o quão seco estava o clima nestes anos. Veja 1921, 1976 e 2022. A verdade é que as piores secas ocorreram em 1921. Martin, eles estão mentindo pra gente, descaradamente. Eles estão dependendo de dissonância cognitiva. Os jovens de hoje, que têm seus 20 anos, não sabem o que aconteceu em 1921. E também aqueles que têm 80 anos provavelmente não se lembram o que aconteceu em 1921. E contanto que eles não lembrem, e a maior parte da imprensa não mostre dados como estes, todo mundo vai achar que isso é algo incomum.
Eles criam essa febre para poder implementar todas as regras e leis deles. E por que eles querem essas leis? É para isso que estamos rumando. Vemos aí um artigo da BBC. Onda de calor na Europa. Eventos externos são banidos em partes da França. Eles estão estimulando todo esse exagero, esse clima de tensão. Mas como vimos, essa temperatura de 40 graus já aconteceu ao longo da história. E mais uma vez nós vimos os banimentos, esses eventos banidos. Isso é um tipo de lockdown. Você entende o que eu quero dizer? Toda hora eles estão mostrando que vão implementar novas regras. E se você não obedecê-las, você estará sendo contra o bem comum. Pois é. E você pode aplicar isso em qualquer escala. Por exemplo, há alguns anos atrás houve uma seca terrível na cidade do Cabo. Houve realmente uma seca muito séria. Tiveram que fazer rodízio de água, mas bastou um ano para aquela seca desaparecer. Ora, qual foi a mudança climática? A seca ou o fim da seca? Sabe de uma coisa? Até mesmo na Austrália eles têm grandes secas e daí enchentes. Mas como você disse, eles aplicam tudo à mudança climática, porque é mudança climática por causa dos extremos. E por que é que eles tiveram que trocar a terminologia de aquecimento global para mudança climática? É porque não puderam sustentar Sim. seus argumentos. E se você parar para pensar, desde lá do dilúvio de Noé, nós estamos numa mudança climática. Você sabia que nós temos mudanças climáticas 4 vezes por ano? É incrível, não é? Aqui na África do Sul, por volta de junho e julho, de repente tudo esfria. E de repente, lá para dezembro, janeiro, tudo fica quente. Caso eles não saibam, isso se chama inverno e verão. E algumas vezes nesse ciclo fica um pouco mais seco e daí em 7 a 10 anos sobe de novo. Eles também não tiveram mudança climática no Egito? Há alguns anos atrás, eles diziam que a neve estava muito fraca na Europa. E depois a neve bateu recordes. Então, é um ciclo, a natureza funciona assim. Mas vamos ver como a mídia está utilizando isso. Vamos ver o que ela tem a dizer a respeito. Para milhões de europeus, o verão de 2022 tem sido sufocante. Uma estação seca e com temperaturas mais quentes do que o habitual deixaram vários países europeus sob o efeito da seca. Ondas de calor extremas e incêndios florestais têm assolado a França, a Itália, a Espanha e Portugal há semanas. O Reino Unido registrou temperaturas acima de 40 graus Celsius pela primeira vez. E os rios do continente estão secando. Na Holanda e na Alemanha, o rio Reno baixou tanto que as casas flutuantes ficaram encalhadas e os navios comerciais não podem mais transportar cargas completas. Nossa última história sobre a mudança climática. Os cientistas têm tentado explicá-la há anos. Deram palestras, publicaram artigos, mas nada disso realmente moveu nossos líderes. Talvez as fotos consigam. O que estamos vendo é um reservatório na Espanha. 84% vazio. Você pode ver os barcos a remos e os escorregadores d'água abandonados nas proximidades. E criaturas vivas conduzidas à morte. Motivam mudança climática. A Espanha teve seu mês de julho mais quente desde 1961. Algumas partes da Península Ibérica são as mais secas em 1.200 anos. Estavam inundadas por 1.200 anos. Os reservatórios medievais de Espanha, as regências de antigos vilarejos, balneários e cargas estão enfrentando o impacto da mudança climática. A Península Ibérica está cambaleando sob uma das suas estações mais secas em 1.200 anos, colocando mais tensão na maior rede de reservatórios de barragens da Europa. Esta ponte medieval foi inundada nos anos 50 para criar um reservatório na região central da Espanha. Agora ela está exposta novamente e lá as ovelhas se abrigam do sol implacável. Se isto não é uma emergência, não sei o que é. As fotos, os dados, os testemunhos, todos eles insinuam uma emergência climática na Europa. Não é mais uma ameaça distante, está bem aqui. À medida que nos preparamos para entrar no inverno, mais perguntas surgem. Sim, o calor vai desaparecer, mas que choque climático se verá no inverno? Este é um lado da moeda. Eu me lembro de alguns anos atrás ter dado uma palestra sobre esta questão. E naquele ponto eu estava muito favorável à maneira de pensar científica. E ao longo do tempo eu cheguei à conclusão de que estes ciclos
ocorreram já muitas e muitas vezes. Nós já mostramos aqui vários climatologistas falando a respeito, e aliás, climatologistas extremamente respeitados nesse campo. E eles negam com todas as letras que isto que a grande mídia está dizendo seja verdadeiro. Ou pelo menos que a razão pelo que a mídia diz que isso está acontecendo seja o verdadeiro causador. Aqui está um outro exemplo dessa questão. Nós temos ouvido há anos que os corais estão sob um tremendo risco por causa da mudança climática. Vejamos o que estes especialistas têm a dizer sobre isso. E você acha que quem se preocupa de verdade com o meio ambiente ficaria realmente entusiasmado com o fato de 2/3 da Grande Barreira de Corais terem mostrado a maior quantidade de cobertura de corais em 36 anos? Certamente eles ficariam felizes com este resultado, depois de todas as previsões de desgraça e tristeza da morte do Recife. Mas não, a mídia está procurando desesperadamente qualquer razão para apresentar isso como uma má notícia. Eles estão, inclusive, checando memes que zombam das previsões climáticas persistentemente erradas que todos nós vimos nos últimos 20 a 30 anos. Voltei a receber este meme e o coloquei no Instagram com esta simples pergunta: será que as catástrofes climáticas alguma vez fizeram uma previsão correta? Pois você não vai acreditar no que aconteceu. Recebi essa verificação absurda dos checadores de fatos. Os checadores de fatos inverteram as vírgulas alegando que o meme parece minimizar os danos. A mudança climática pode causar recifes de coral ao comparar 2 tweets. É claro que este artigo de ativista fazendo-se passar por um checador de fatos não tinha uma assinatura. Eles são os covardes impulsionando este absurdo. Só querem assustar os sites de mídia social para nem mesmo permitir qualquer dissidência, mesmo que seja uma piada. Portanto, vamos chamar um homem que seja um cientista de verdade, e ele coloca seu nome em seu trabalho. Ele é um físico marinho e escritor. Peter Wade, muito obrigado por se juntar a mim esta noite. Diga-me qual é a sua reação às reportagens da mídia sobre os dados do Programa Oficial de Monitoramento a Longo Prazo do Recife, mostrando um crescimento maciço na cobertura de corais. Bem, isso não foi uma checagem de fatos, isso foi uma bagunça de fatos. E na verdade tudo o que eles disseram quando você leu é que só precisa acreditar nos especialistas. Os especialistas ainda dizem que o Recife está condenado. E a razão pela qual eles meio que conseguiram chegar a isso foi porque agora temos muito este suposto crescimento rápido dos corais que leva de 5 a 10 anos para crescer. E eles ignoram o fato de que nos disseram que tivemos 4 grandes eventos de branqueamento nos últimos 6 anos. E este é o tipo de coral que voltou a crescer e que agora, porque temos muito deste coral, estamos ainda mais suscetíveis à mudança climática como tivemos nos últimos 5 ou 6 anos. Portanto, há aqui uma espécie de argumento circular que simplesmente não funciona. Martin, se você persistir em contar uma narrativa vez após vez, independentemente de qualquer contra-argumento, a sua narrativa prevalecerá. Especialmente se você utilizar a mídia. Exato, porque a mídia, que na verdade é o mais importante de todos. Porque se um cientista do clima por acaso falar contra a mídia, então ele é considerado um teórico da conspiração. Exatamente, não passam de conspiradores. Vejamos o quão longe isso vai chegar. Agora, independentemente se isto for verdade ou não, este não é o ponto. O ponto é que as coisas vão mover-se para uma direção específica. E de alguma maneira, Roma está envolvida, pois a primeira besta será adorada. E como se adora a primeira besta? Obedecendo os seus ditames. Veja aí um artigo da Earthbeat, julho de 2022. Juventude africana entrega exigências ambientais para bispos no encontro da Laudato Si. A Laudato Si possui alguma conotação religiosa? Com certeza, porque ela é a encíclica do Papa sobre o clima. Todos os governos estão a bordo utilizando este nome. E mais cedo ou mais tarde, a própria população vai exigir uma certa coisa. Temos aí a juventude exigindo. As exigências deles foram entregues aos bispos durante o encontro da Laudato Si.
As exigências foram entregues num encontro de bispos que envolviam membros da Eritreia, Etiópia, Quênia, Malawi, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. O encontro de 9 dias, ocorrido em Dar es Salaam, na Tanzânia, foca no tema do impacto ambiental no desenvolvimento integral humano, através das lentes da encíclica do Papa Francisco de 2015, Laudato Si, no cuidado de nosso lar comum. Não são interessantes as lentes que eles usam? É? Eles também propõem que os bispos criem clubes da Laudato Si, assim como o Fundo da Laudato Si, a fim de liderar projetos comunitários, incluindo durante a temporada da criação, que ocorre entre 1º de setembro e 4 de outubro, e no estabelecimento de o Dia da Laudato Si. Será que um dia teremos o Dia da Laudato Si semanal? E eu acho que isso já está no planejamento deles. Estamos pedindo aos bispos que criem o espírito de cuidado pela criação aos membros da igreja e a ativamente participarem da implementação da Laudato Si, diz o documento da Juventude Católica. Você viu, Martin? O povo começa a pedir a implementação de um decreto papal. Exato, e você fez a pergunta ou levantou o ponto de que isso seria feito por pressão popular? Isso não é pressão popular? É uma exigência popular. Temos aqui a UCA News. É uma agência de notícias católica. Também é de julho de 2022. Francisco, um Papa que salva a criação. Ainda bem que temos o Papa Francisco, não é? Conforme vemos os desastres ecológicos causados pela mudança climática, precisamos dar ouvidos ao chamado do Papa Francisco para salvar o planeta. Enfim, o que concluímos de tudo isso é que todo o mundo está se maravilhando após a besta. E a palavra maravilhar-se significa admirar. Será que estão admirando ele? Sim. Ah, com certeza, e não inclui somente cristãos. E isto não seria o cumprimento da profecia? Sim. Papa Francisco conclama líderes mundiais a agirem contra o clima extremo. Em uma mensagem na quinta-feira, no Dia Mundial da Oração pelo Cuidado da Criação, ele instou as nações a confrontarem a mudança climática com a mesma atenção que dedicam aos desafios globais, como guerras e crises de saúde, dizendo que o aquecimento global machuca o pobre e os indígenas. Este é um dos mantras favoritos do Papa, porque este discurso sempre atrai multidões. Sempre. Em primeiro lugar, a Mãe Terra é a nossa irmã. Martin, eu fico extremamente enojado quando leio isso. Mas eu vou segurar os meus sentimentos. A Mãe Terra está clamando. Vítima de nossos excessos consumistas, a Mãe Terra chora e nos implora a colocar um fim em nossos abusos pela destruição dela. Que belo blá blá blá, não? O cardeal Michael Czerny, um jesuíta canadense, disse que toda nova exploração e produção de carvão, óleo e gás precisa parar imediatamente. Martin, um jesuíta, acabou de falar isso. É, agora vai. A Europa já não está reduzindo? Sim, E a África do Sul não está em problemas? sim. Mas qual que é a desculpa que eles usam? A guerra. Mas o plano deles está sendo implementado. Não importa a desculpa que utilizem. Toda produção existente de combustíveis fósseis precisa urgentemente acabar, acrescenta Czerny. Martin, eu acho isso fascinante. Nós temos um Papa jesuíta, nós temos um jesuíta ligado à questão climática aqui, e temos governos alinhados aos discursos deles. Sempre olhe para os resultados. Exato. Martin, se o Papa pudesse abençoar os nossos rios, isso não acabaria com as secas e a diminuição do nível das águas? De acordo com eles, provavelmente sim. Vamos ver então o que ele fez a este respeito. Abençoe todos aqueles que entrarão nesta água e a usarão. Proteja-os em sua jornada diária para ti e em seu serviço aos outros.
e no cuidado de toda a criação. Pai, pelo sinal desta aspersão sagrada, a lembrança de nosso renascimento da água e do Espírito, enquanto esperamos novos céus e uma nova terra. Martin, eu não tenho muito mais a dizer sobre isto. Eu corro risco aqui de dizer algo que pode ser rude. Você tem algo a dizer? Bem, eu tenho que me recompor aqui ainda, mas nesse artigo que nós lemos, onde diz a nossa irmã Terra, na verdade é panteísmo. Com certeza. E isso que nós acabamos de ver é a mesma coisa, é idolatria e panteísmo. Sim. E seria esta a adoração do Deus verdadeiro? Com certeza não. E para onde isso está rumando? Temos aí um artigo de 27 de agosto de 2022. Sabe, Martin, agora falando sério de novo, nós temos mostrado esses artigos continuamente. Sim. A questão é que eles não acabam. E isso é muito importante porque você não consegue nem ficar entediado com isso. Porque infelizmente isso tem que te mostrar que isso está planejado e não vai parar. E existe essa noção de que se você repete algo vez após vez após vez, eventualmente ela vai entrar na psique humana. Então não é algo que eles mencionam uma vez e param. Não. Na verdade está pegando embalo. Segundo este artigo, o domingo é para a oração e não para as compras, diz o governo polonês. O governo polonês está organizando uma mesa redonda com a indústria de comércio a respeito do fechamento aos domingos. E veja, esse país já tem legislação dominical. Mas a voz deles na Europa está cada vez mais proeminente. Sim, muito mais proeminente. E isso também é um alerta para qualquer outra pessoa que possa não aderir a essas regras. E este país, a Polônia, na verdade é um país muito importante. Estrategicamente falando, Aham. vamos colocar assim, né? Porque eles são uma barreira entre a Rússia e a Europa, correto? Especialmente Marlena Malag, a ministra da Família, salienta que o domingo é o dia mais importante da semana. Ele é para a família e oração, e não para gastar em lojas. Desde 2018, a Polônia tem um banimento de comércio ao domingo. Essa legislação foi introduzida pelo Partido Nacional Conservador. Este banimento foi apoiado pelo Sindicato de Comércio Solidariedade e pela Igreja Católica Romana. Os sindicatos ajudarão a estabelecer um tempo de angústia como nunca houve. A ministra da Família sublinhou que todos os negócios devem adequar-se ao banimento de comércio aos domingos nesta semana. É esperado que o encontro aconteça no próximo ano. Eles não estão fechando o cerco. Sim. Naturalmente, eles fecham os olhos aqui e ali, mas isso vai chegar num fim. E veja só, essas lojas, elas encontraram um furo nessa lei. Por exemplo, elas organizavam uma leitura e você podia ir lá ouvir e também comprar algo. Elas encontraram alguns furos na lei, mas agora eles querem se livrar desses furos. E você acha que as legislações dominicais serão bastante restritivas? No episódio anterior, nós mostramos que os evangélicos dos Estados Unidos da América diziam que eles devem pegar o poder de volta. Sim. E o povo precisará se acostumar a viver em uma sociedade cristã com leis cristãs. Eles não disseram isso? É esse o mantra deles. É para aí que estão caminhando. Quando tiverem a oportunidade de fazer isso,
quando implementarem isso, você acha que eles vão deixar isso ir embora depois de todos esses anos assistindo? Não. Eles vão agarrar esse poder e não vão deixá-lo ir. Estas leis serão draconianas, Martin. E será que eles têm praticado leis draconianas nos últimos anos? Sim. Exato. Lockdowns, coerção, tudo sendo implementado. E algumas igrejas não se uniram ao governo em relação a isto? Exato, Algumas sim. a igreja e o Estado juntos. E isto é uma coisa terrível que aconteceu. É muito triste. Isso nunca deveria ter acontecido. A conclusão de tudo isto é que estamos rumando para uma direção específica. O mundo está se preparando para um tempo específico. Eles estão dizendo que temos um período muito curto, uma janela muito pequena de oportunidade. É hora de darmos ouvidos. E a pessoa que eles querem que demos ouvidos é aquele homem lá de Roma. E querem criar uma imagem desta besta. Esta besta era restritiva. Ela impunha sua legislação por meio do Estado. Uma imagem é uma outra organização que fará exatamente a mesma coisa. Se na Idade Média o catolicismo ergueu a sua espada sobre o secularismo, hoje a imagem dessa besta será o protestantismo, o mundo evangélico, que erguerá a sua espada sobre a sociedade civil, implementando leis que levem adiante a sua agenda. E se você pensar, a esquerda vai fazer um escândalo sobre as leis liberais que estão sendo canceladas, como por exemplo a do Roe versus Wade. Mas todo esse pessoal aí, eles vão ficar quietinhos com a legislação do domingo. Todos concordarão com isso, pois Ligado está ao clima, ligado à agenda climática. É uma agenda muito esperta. E é exatamente isso que a Bíblia prediz. Quando esta imagem for criada, quando uma imagem não é como o original, então não é a mesma coisa. Portanto, é preciso que o mundo evangélico, assim como mostramos no vídeo anterior, dite ao governo leis religiosas, e todo mundo terá que cumpri-las. É o que eles dizem. E essas leis serão muito restritivas. E, eventualmente, elas levarão a um desligamento financeiro do povo de Deus e, então, finalmente, a um decreto de morte. Ou você obedece ou morre. É Que Deus nessa nos direção ajude. que estamos rumando. A primeira besta não fez isso na Idade Média? Exato. A segunda besta fará o mesmo em nossos dias. Se as pessoas não despertarem, serão engolidas por essas mentiras, pois quando se repete uma mentira vez após vez, o povo finalmente acredita nela. Que Deus nos dê sabedoria. Vamos orar. Querido Pai, as profecias se cumprem diante de nossos olhos. A humanidade precisa ser alertada. Eles pensam que lutam por uma boa causa, mas na verdade estão em rebelião contra o Senhor e a sua lei. Ajuda-nos a levar adiante esta mensagem urgentemente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.